Bom, boa noite, pessoal. Enquanto o Caio pega o headphone, deixa eu descer isso aqui um pouco. Já vou falando um pouquinho, a gente está final, estamos começando bem na hora, com tudo, com todas essas confusões, a gente vai conseguir começar na hora, tá? Bom, boa noite a todos. A gente teve essa live programada para a semana passada, acabou não funcionando por causa de alguns problemas técnicos. Enfim, hoje acho que a gente vai conseguir fazer isso. O Caio saiu um minutinho para pegar os headphones. Se ele não conseguir pegar o headphone, é só a gente pedir para ele desligar o microfone enquanto eu falo. Então, não é muito problema. Hoje parece que a coisa é. Conseguiu? Ah, beleza. Então agora Consegui. resolve. Tá, é porque o seu microfone estava aberto e aí o que eu falava estava entrando de novo. Tá? Mas aí estava explicando para o pessoal, pedindo desculpas pela semana passada, mas conseguimos testar tudo várias vezes agora para conseguir conduzir isso essa semana, né? É uma série de lives que eu sempre faço aqui, a gente costuma fazer uma vez por mês. Em geral, eu trago pessoas que têm duas características, são pessoas que eu gosto de conversar e são pessoas que têm algo a contribuir. Então, você, Caio, é certamente uma dessas pessoas, né? Como a gente começou assim desse jeito meio confuso, eu acabei não te apresentando, Caio. Então, eu acho que a maior parte das pessoas que está aqui são já seus fãs, enfim, já conhecem seu trabalho. Algumas pessoas que eu estou vendo também não conhecem tanto. Mas, para quem não sabe, pessoal, o Caio vou apresentar ele de baixo para cima da carreira dele, né? Ele é meu calouro. Ele foi nosso calouro na PUC, e onde ele fez psicologia, e a gente fez parte de uma turma muito especial da psicologia da PUC nos anos 90, né, cara? Eu acho que todo mundo seguiu uma carreira muito séria. A gente tem pessoas como Paula Deberti, Marcelo Benvenuti, Eduardo Silo, Paola Almeida, Alessandra Avanzi, Paula Kenner, você, eu e assim, todo mundo muito apaixonado pela análise do comportamento desde os anos 90. Caio foi para os Estados Unidos fazer o mestrado dele na Western Michigan University com o Jack Michael, né, com não menos do que o Jack Michael. Então, o Caio é uma autoridade em comportamento verbal, operações motivadoras desde sempre. Fez também o doutorado dele lá, trabalhou comigo um período no New England Center for Children e fez mais um montão de coisa. Então, um cara que está na estrada aí da análise do comportamento, também do autismo, já há bastante tempo, e eu considero, provavelmente, eu vou falar isso, eu não tenho a menor razão para puxar saco do Caio, tá? Deixando muito claro para todos isso. Mas eu considero o Caio a maior autoridade que existe do ponto de vista teórico e prático em comportamento verbal. Não no Brasil só, mas no mundo. Então, é uma super honra, Caio. Obrigado por topar vir. E também é um prazer ter você aqui. Assim, é sempre um prazer conversar com você em todos os contextos, né? Desde as aulas e das palestras até os bares e botecos e ruelas. Então, se você puder falar um pouquinho mais do que você faz hoje, Caio, só pra se apresentar aí, é legal. Tá. Obrigado, Meca. É sempre um prazer conversar com você. E eu peço desculpas da semana passada de eu não ter conseguido conectar. E é um prazer também tá tido aí, né? Recentemente eu fui para São Paulo, visitei o Grupo Método e a Meca contou um pouco da nossa história. Eu tenho muito orgulho assim de ver as coisas que estão acontecendo no Brasil, principalmente as coisas que a Meca e a equipe dela vem fazendo. Então, para mim é sempre um prazer visitá-los, né? Eu acho que é sempre pensando um pouco da trajetória desse grupo de pessoas, né, que começou a ler o Skinner lá no começo da década de 90 e hoje o que a gente vem fazendo, né? A Meca comentou isso, a gente era muito amigo na graduação. Eu fui calouro da Meca e me interessei pela análise do comportamento já no primeiro semestre da faculdade. E a Meca já estava envolvida em pesquisa, iniciação científica com a Paula Braga, e me adotaram um pouco, acho que me influenciaram muito. E eu lembro até hoje,
em 96, 95, não sei quando exatamente, vocês abrindo a carta do Murray Sidman, né, que convidou a Meca para fazer mestrado nos Estados Unidos. E né, isso era uma época que a gente ainda recebia carta, né? Tinha que abrir a carta. Era uma carta física, né? Era uma carta física, E eu lembro que isso foi muito um pouco uma inspiração, eu acho. Acho que eu sempre tive um interesse de estudar fora, um pouco por conta da análise aplicada mesmo ser uma coisa muito rara, né? No Brasil não se falava em análise aplicada. A gente teve a oportunidade, junto com a Maria Amália, de viajar para o exterior para apresentar trabalhos, e a gente teve contato com uma análise do comportamento diferente mesmo. A gente era uma tradição no Brasil muito de pesquisa básica, e eu fui para a Bahá'í e acabei me interessando muito na época por Organizational Behavior Management, né, ou psicologia comportamental organizacional. E eu acho que um pouco você e a Paula me inspiraram, assim, vocês estavam na PUC e foram trabalhar com o Murray Sidman, então eu acho que teve essa coisa de modelo, né, tudo é possível, vamos tentar. E aí eu fui para Western Michigan. Chegando na Western Michigan, eu tinha já feito um trabalho de conclusão de curso na PUC sobre operação estabelecedora na época, e o Jack Michael um pouco me adotou. Essa época foi a época também, né, nesse começo aí, né, meio da década de 90, foi quando eu contactei crianças diagnosticadas com autismo. Daí eu trabalhei na clínica do Dick Malott, que na verdade era uma escola, né, era uma sala de aula numa escola pública. E aí contrataram o Jim Carr e a Linda LeBlanc. E o Jim Carr e a Linda LeBlanc montaram uma clínica de autismo na Western Michigan, e eu fui um dos primeiros terapeutas dele. Então a Linda LeBlanc foi, na verdade, a minha primeira supervisora. Quando eu terminei o doutorado, eu cheguei à conclusão que eu queria mesmo um pouco de mais experiência clínica, e eu já tinha o contato, né, do Vini, do New England Center, e aí eu acabei, que sempre foi uma referência, né, no tratamento de autismo, talvez a instituição mais antiga. Eu acho que eles fizeram 47 anos, né? 46, 47 anos. É dos anos 70. E aí trabalhei com a Meca, trabalhei na pré-escola, então minha especialização sempre foi comportamento verbal, porque eu acabei trabalhando com o Jack Michael no doutorado, e fui para o New England Center, trabalhando na pré-escola, com crianças mais novas, né, que tinham um potencial muito grande de aprendizagem da fala. E tive como supervisora na época a Becky McDonald, né, que trabalhou muito na área de videomodelação, e trabalhei com Bill e tal. E aí em 2006 eu prestei concurso de professor e vim para a Califórnia, e estou aqui desde essa época. E durante esse tempo a gente trabalhou basicamente, as nossas pesquisas são na área de comportamento verbal, muita coisa de pesquisa básica, muita coisa de pesquisa teórica, e também muita coisa aplicada também, né? Muita coisa de translacional, de tentar entender um pouco como é que a gente traduz um pouco o trabalho do Skinner e mesmo essas descobertas de pesquisa básica para o nosso dia a dia no ensino de linguagem para crianças com autismo. Então, esse trabalho vem feito já nos últimos 16, 17 anos, e também fazendo algumas coisas clínicas, então consultoria em escola, algumas coisas no Brasil, algumas supervisões de BCBA e tal, muito dessas coisas junto com a minha esposa, que também é analista do comportamento, clínica e tal, até tem uma experiência clínica, eu diria, até melhor do que a minha. Mas essa é a história, né, Meca? É uma história já um pouco longa. Né? Quando eu escuto tudo isso, eu me dou conta que você não é mais moleque, né, Caio? Você sabe, hoje tem uma reunião na Olha, universidade, eles me chamaram de professor sênior, né? Quer dizer, olha, o Caio que é professor mais sênior. Aí eu fiquei Jesus, né? fiquei meio preocupado com isso. Eu fiquei feliz, recentemente eu contratei a Jen Bremer para trabalhar com a gente no Grupo Método. Você até encontrou com ela, eu acho, né? Mas ela também é BCBA e tal, com formação, artista plástica BCBA,
mas ela é a única pessoa no grupo método mais velha do que eu, cara. Entendeu? Pouca coisa, mas é. Bom, vamos lá. Caio, eu escrevi algumas perguntas aqui que eu sei que são do interesse das pessoas que trabalham nessa área aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem, eu acho que tem tido alguma certa carência de uma análise, de uma análise comportamental, de comportamento verbal mais complexo. Eu vejo as coisas ficarem muito no raso, né? Então, trouxe algumas perguntas, eu vou cobrir algumas coisas e você fica à vontade para expandir ou, enfim, tratar da forma como você quiser, tá? A primeira coisa que eu queria te perguntar, para pedir para você falar um pouquinho, é assim, em comparação com aquela aba que a gente ainda vê as pessoas falando, tá? Eu estou falando dos anos 80, começo dos anos 90, do Lovaas, né? Pensando na intervenção precoce hoje, na intervenção comportamental precoce, quais são as características atuais e no que é diferente dessa aba do Lovaas, dos anos 90, dos anos 80, que ainda eu vejo bastante, entendeu, Caio? Então, eu estou falando daquela coisa, daquela prática de consultório focada 90% em tentativas discretas, em aprendizagem por repetição em condições controladas. Como é que se vê a intervenção precoce hoje, comparativamente a isso e a outras coisas que você puder lembrar? Essa é uma pergunta boa, Meca, e uma coisa que eu pensei, você está me fazendo essa pergunta, foi que eu visitei o grupo que eu dou consultoria em Recife, Afeto, nesses últimos, em julho, e eu dei umas sugestões para eles, né? E eu disse para eles, vendo alguns clientes, eu disse, olha, essa sugestão que eu estou dando hoje é uma sugestão que eu não teria dado 2 anos atrás. Ou seja, a evolução da ciência, a evolução da análise do comportamento, ela é muito rápida, né? Você tem que ficar muito a par do que está acontecendo, porque as coisas mudam. O que a gente sabia 5, 10 anos atrás, o que a gente achava que era o melhor opção de tratamento, hoje a gente tem uma perspectiva diferente, um pouco por conta do conhecimento novo, né? As decisões que a gente toma, por exemplo, decisões que eu tomei de tratamento de estereotipia 10 anos atrás, eu tomaria outras decisões hoje, porque na época, 10 anos atrás, o que a gente sabia é que aquele tratamento era o mais eficaz e hoje a gente sabe que existem alternativas. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é para ficar muito... se você for pensar só o JABA, que é o nosso periódico principal científico na área, que é a revista de análise aplicada do comportamento, ela tem 4 edições anuais, né? Quer dizer, fora todas as outras revistas científicas. Então, vamos voltar um pouco para a sua pergunta, que é assim, qual é o objetivo da aba, né? Se a gente for pensar bem, o objetivo da aba, no meu ver, é capacitar, né? Se a gente está pensando em criança, eu sempre utilizo o termo criança porque é a população que eu trabalho, mas a gente pode expandir isso para todas as idades. Mas é capacitar esse indivíduo a aprender sozinho, né? Para capacitar a criança a aprender sozinha, para que ela possa ter uma autonomia e possa fazer suas próprias escolhas, né? Que ela possa ter essa habilidade mesmo. Então, a gente pode olhar para a aba, e isso é uma definição mais controversa, mas se você é um PCBA, ou se você é um aplicador, ou se você mesmo é um pai de uma criança autista ou uma mãe, a aba aplicada ao autismo, ela pode ser vista como um conjunto de técnicas que são baseadas numa ciência que é uma ciência da aprendizagem, né? Uma ciência que fez descobertas de como organismos aprendem. E esses indivíduos que a gente trabalha, que são os indivíduos que têm um diagnóstico, né? Eles têm eles vão no médico e o médico olha para eles e fala, ó, porque você tem essas características, eu vou te chamar de autista, poderia te chamar de qualquer coisa, porque é um nome inventado, né? Eles têm essas características porque eles não aprendem a partir da interação com os pais e cuidadores da mesma forma
que crianças consideradas típicas aprendem, né? Então, que é um ambiente menos estruturado, vamos dizer assim. A gente aprendeu num ambiente muito caótico. Então, o foco da aba, no meu ver, é recriar essas oportunidades de ensino que as crianças típicas se passaram de uma forma de uma forma que a criança atípica possa se beneficiar e possa aprender. E isso eu acho que é importante eu dizer isso, porque os procedimentos utilizados na terapia ABA são espelhados nos procedimentos que a gente foi exposto no dia a dia. Então, quando as pessoas falam para mim, mas a terapia ABA condiciona as pessoas como condiciona cachorro, mas eu fui condicionado da mesma forma, né? Quer dizer, o meu ambiente, os meus comportamentos são selecionados, né? Os comportamentos que têm um payoff, que produzem efeitos no ambiente que são efeitos vantajosos, esses comportamentos tendem a ocorrer com maior frequência, e os comportamentos menos vantajosos tendem a ocorrer com menor frequência. Então, o primeiro ponto é que a aba não utiliza de nenhum procedimento diferente do que as relações com o ambiente que todos nós fomos expostos. Por conta disso, eu acho, a aba de hoje, né, a aba que eu penso como a aba mais atual, ela tende a ser mais incidental, né? Ela tende a ser um pouco mais naturalística, e eu posso até definir essas coisas mais para frente, especialmente, eu acho, para o ensino da linguagem, né? Eu acho por duas razões. Uma delas é para que a gente consiga promover mesmo uma generalização, né? E por que, Meca, e isso você sabe mais do que qualquer outra pessoa, até mais do que eu. As palavras, né, as coisas que a gente fala, elas produzem estímulos auditivos que devem fazer parte da mesma classe dos objetos que elas representam. Ou seja, palavra tem que ter significado para a criança. Então, quando a gente faz um ensino muito estruturado, a gente acaba questionando se a criança está entendendo o que ela está falando, né? Quer dizer, eu mostrar a figura para a criança e falar para a criança falar escorregador, né? E a criança falar escorregador, não significa que a criança sabe o que ela está falando, né? Então, o ensino naturalístico, ele faz mais sentido nesse contexto de ensinar o significado da palavra, porque eu vou ensinar a criança a falar com o escorregador na hora que ela está escorregando, né? Ou quando ela vê o escorregador. Então, a palavra escorregador passa a ter uma função, né? A criança ouve ou fala escorregador, ouve ela mesma falar escorregador, ela consegue imaginar o escorregador, ela consegue ver o escorregador na ausência do escorregador, né? O imaginar o escorregador. Então, isso é importante, que eu acho que a aba mais tradicional, ela perde um pouco essa ideia de ensinar no contexto, e eu às vezes eu olho, eu tenho um termo que eu uso, que é um termo meio pejorativo, meio chulo, mas eu falo que é um truque de circo, né? Então você está ensinando um truque, mas não significa que o indivíduo está entendendo o que está falando. Então eu acho que a aprendizagem mais contextualizada, ela hoje é o que a gente pensa dentro na área de intervenção precoce, né? E a aba de hoje, ela também leva em consideração outras coisas que a gente talvez ficou mais ciente hoje, acho que dentro do contexto global, que é a consideração da escolha do cliente, eu acho que pensar na validade social dos objetivos. Então, por exemplo, a criança está aprendendo números para usar dinheiro. Talvez a gente possa, então, ensinar números no contexto de usar dinheiro, entendeu? Então, precisa ensinar o número para poder depois usar dinheiro, ou já pode ensinar o número nesse contexto? Então, também a noção de eliminar controle aversivo, né? Então, eu acho que tudo isso acho que é importante. Uma coisa que eu venho falando muito, Meca, é essa ideia de você pensar, se eu vou ensinar uma coisa para criança, primeiro, por que a criança tem que aprender isso? Não é porque está no currículo, não é porque está na avaliação que você precisa ensinar.
né? Então não é porque apareceu lá, ó, a criança não tem essa habilidade, então precisa ensinar porque precisa preencher a avaliação. Então, é por que que a criança precisa aprender isso? Né? Então, e a validade social é importante. Que vai beneficiar a família? Que vai beneficiar esse indivíduo? Então, por que eu tenho que ensinar isso? 2, que eu acho que é importante, quais são os pré-requisitos para que a criança aprenda isso? Então, o VibMap falou, você precisa ensinar comportamento de ouvinte que a criança não tem, ou a criança não tem mando, então precisa fazer um programa de mando, precisa fazer um programa... Minha pergunta é a seguinte, quais são os pré-requisitos para que a criança consiga aprender a emitir mando? Quais são os pré-requisitos para que a criança precise, para que a criança consiga aprender comportamento de ouvinte? Essa é a parte da análise, do analista do comportamento. Né? Você analisa quais são as variáveis necessárias, as habilidades necessárias para que a criança aprenda isso. Então eu acho que o pensamento hoje da aba mais atual ela é diferente da aba do Lovaas e talvez diferente da aba de um ano atrás, porque ela é uma aba que pensa um pouco no contexto, na validade social e na importância dos objetivos. Né? Então, quando às vezes o pessoal fala, a aba é individualizada, aí eu vejo alguns programas que eu falo, não sei se é tão individualizado assim, tá todo mundo usando o mesmo currículo, a mesma avaliação, né? Os programas das crianças são muito parecidos, e eu acho que aí perde um pouco a individualidade. Né? E outra coisa, para terminar essa resposta, eu ouço muito... As pessoas adoram usar termos novos. Então, até quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, será que eu uso o termo aba atual, aba moderna, aba contemporânea? Porque aí vira uma marca, né? E eu vejo que o pessoal fala muito da coisa da aba contemporânea e tal, e eu fui olhar para saber o que era isso, e me preocupa um pouco que as pessoas têm que pensar o seguinte, você juntar um monte de estratégia... não significa que vai ser bom, porque daí vira uma aba eclética. Né? O que você precisa entender, né, se existem outros procedimentos que são adequados e quais são os mecanismos, se eles são conceitualmente sistemáticos. E eu gosto de usar o termo, eu venho usando um termo que vai virar marca, esse termo, que é abordagem integrativa. Mas ela é integrativa não no sentido de ser eclética, ela integra conhecimentos, mas comportamentaliza esses conhecimentos, entendeu? Então, gostei muito do termo, porque é o que a gente faz lá. Eu falo assim, olha, aqui eu mando, então você vai trabalhar aqui, você vai comportamentalizar seu pensamento. Exatamente, porque existem procedimentos fora da análise comportamental. Eu penso muito o desenvolvimento da linguagem olhando para as fases do desenvolvimento. Só que eu olho para as fases do desenvolvimento, Meca, não como fases inatas que todas as crianças naquela idade atingem. Eu imagino o seguinte, crianças no mundo todo, elas têm as mesmas demandas ambientais e sociais, as contingências são muito parecidas, então elas têm elas desenvolvem os mesmos comportamentos são selecionados. Então, quando eu olho para o modelo Denver, ou quando eu olho para o Piaget, né? Quando eu olho para o... Eu estou pensando de uma forma comportamental, né? Eu estou fazendo análise, que é a parte do analista do comportamento, né? Que eu acho que a gente tem muito pouco hoje em dia. Muito legal, cara. E tenho certeza que o termo vai ser usado bastante, viu? Inclusive vai ser citado e tal. Aqui se fala muito em aba... Me falaram isso, né? Que no Grupo Método a gente faz aba humanizada. E aí eu falei assim, não, veja, a aba é humanizada, né? O problema é a aba desumanizada. Mas eu gostei muito, e eu acho que tem que destacar isso para as pessoas que estão assistindo. Veja, o Caio colocou aí duas questões, dois aspectos que movem a mudança da ciência, né? Uma é o que se sabe sobre o fenômeno, e a outra é a validade social, são os valores mesmo da sociedade. Então, nunca para de mudar, né? Então, a gente não pode se prender... Exatamente, eu citei o Lovaas porque é bem antigo, e eu ainda hoje, por exemplo, a gente ainda hoje pega os laudos médicos escrito 40 horas, porque é 40 horas, né? Isso veio do Lovaas.
né? E sem se questionar quais são as atividades, etc. Então, assim, lembrando às pessoas isso, né? Ciência é isso, ela é movida por conhecimento, pelo que se sabe, e também por aquilo que a gente, como sociedade, valoriza ou não valoriza. Mas adorei a sua explicação, Caio. E só mais uma coisinha sobre a sua explicação ainda, eu gostei também da coisa do escorregador, né? Porque é bem isso que você falou, né? O significado, ele é mais do que uma imagem que vem impressa num papel, né? Então não adianta você falar escorregador e você aponta para a imagem do escorregador. Talvez podia ser um escorregador, podia ser um rabisco, né? O entendimento seria a mesma coisa, né? Então, assim, acho que você falou muito bem. Agora, você também mencionou, e eu já estou passando por uma outra questão que eu tinha aqui, da intervenção mais naturalística, né? Acho que o pessoal que está nos assistindo tem muita familiaridade com as práticas mais estruturadas, de tentativas discretas e etc. e tal. Da intervenção comportamental mais naturalística, precoce, né, da população que você trabalha, como é que são as estratégias que se usam? Estratégias mesmo, na prática, em relação, vamos comparar com o que se faz na tentativa discreta, né? Lembrando o pessoal que está assistindo, tentativa discreta, você controla aí uma sequência de eventos. A instrução, depois a resposta, como sem uma dica, e uma consequência, né? Um reforçador, uma correção. Num ambiente mais controlado e sem distração. Como é que você faz, trabalha, promove a aprendizagem sem usar essas estratégias tão rigorosamente estruturadas, ou seja, mais naturalizadas? E eu queria também pensar um pouco quais são as vantagens dessas estratégias e desvantagens, se elas têm alguma. Tá. Eu vou voltar, vou só dar uma rebobinada na fita aqui para fazer algumas definições. Eu gosto de fazer essa distinção, Meca, entre o ensino incidental e a aprendizagem incidental. Elas são coisas, eu acho que são diferentes, né? Porque o ensino incidental é a gente ensinando esses repertórios diretamente. E esses repertórios podem ser iniciados pela criança ou iniciados pelo terapeuta, né? Então, mesmo quando eles são iniciados pelo terapeuta, eles são normalmente baseados no interesse da criança, né? Então, eu vou ensinar o mando, a criança está com interesse por aquele objeto, e aí eu inicio a tentativa, vamos dizer assim, natural, porque tudo é tentativa discreta, na verdade, né? Mesmo o ensino naturalístico, ele envolve a manipulação de algum antecedente, de alguma situação contextual, o comportamento da criança e alguma consequência. A aprendizagem incidental é o indivíduo aprender com o contato com as contingências mais naturais, que é a forma como a gente aprendeu. Então, eu sempre imagino que a gente começa do ensino incidental para que a criança adquira essa aprendizagem incidental, né? E a gente até pode, em alguns momentos, pensar que é um contínuo mesmo, né? Algumas crianças precisam inicialmente de uma coisa mais estruturada, de uma tentativa discreta, e aí você vai para um ensino mais naturalístico para promover essa aprendizagem mais incidental. Se você for pensar bem, Meca, os repertórios mais complexos são, na sua maioria, adquiridos incidentalmente, né? Então, por exemplo, eu estudo muito comportamento complexo hoje, então uma das minhas linhas de pesquisa é analogias, né? Como é que a gente entende analogias, né? E a gente aprende analogias, a entender e fazer analogias de uma forma incidental, que é produto de uma recombinação de repertórios mais simples, né? Então, existe uma aprendizagem, o Arthur Staats falava da aprendizagem cumulativa e hierárquica, né? Que na escola a gente aprende, quando a gente estudou psicologia, a gente aprendeu como as fases do desenvolvimento, né, que são baseadas em idade, e a gente interpreta como funcionais, elas são baseadas em contingências, como eu falei antes, que as crianças estão expostas em determinadas idades.
Então, o que que a gente precisa fazer, né? Então, como é que esse ensino incidental inicialmente para que a criança possa aprender incidentalmente? É simular essas contingências do desenvolvimento para que a criança eventualmente aprenda sozinha. Então, quais são essas fases, né? Então, rapidamente, eu vou fazer um esboço muito rápido disso, mas, por exemplo, a gente sabe que a primeira coisa que as crianças aprendem, típicas, né? Se você pensar em fase de desenvolvimento, elas aprendem que o olhar, a voz, a presença da mãe é reforçador. Porque a mãe está pareada com o reforçador primário. E isso torna com que a voz, o olhar e a presença da mãe seja estímulo discriminativo para que a criança observe a mãe. Então, primeiro que a criança chora, a mãe aparece. E a mãe aparece e ela reforça o choro, né? A gente sabe que isso acontece. Então a criança passa a chorar para pedir a presença da mãe, vira um mando inicial. E a mãe passa a ter a cara da mãe, a voz da mãe, o olhar da mãe. Ela tem um valor reforçador muito grande. E essa é a base que vai selecionar todos os comportamentos. Quer dizer, essa sensibilidade à mãe como reforçador condicionado, ela serve para que a criança aprenda com relações naturais. A mãe vai olhar para a criança se a criança fizer alguma coisa, e esse olhar da mãe acaba selecionando aquele comportamento, reforça, né? E a mãe passa a ser estímulo discriminativo, porque a mãe aparece, a criança olha, né? Porque a mãe está relacionada com reforço. E isso promove uma segunda coisa que é importante para a aprendizagem incidental, que é a atenção conjunta. Por quê? Porque a mãe, o pai, a família vai interagir com a criança olhando para coisas, olhando para o que a criança está olhando, apontando para objetos, falando o nome de objetos, e a criança vai seguir o apontar, vai olhar para onde a mãe está olhando, vai olhar, né, e aí vai ser reforçada, o comportamento vai ser reforçado a partir da reação da mãe. Isso, inclusive, você tem estudos, por exemplo, da Marta Pelaez, do Javier, esqueci o último nome dele, que falam de atenção conjunta e de referência social. Então você tem estudos, a gente está usando um procedimento hoje de estabelecer reforçador condicionado, que é uma coisa muito simples. Então, ele foi desenvolvido por uma colega minha, a Heidi, que morou um tempo aqui em Sacramento, com o Per Holte na Noruega. Então, você tem uma caixa e tem uma cortininha. E a criança põe a mão na cortininha e às vezes tem um reforço, às vezes não tem. Quando tem o reforço? Quando o terapeuta faz assim, ó. Ou quando o terapeuta fala, isso mesmo, parabéns. Aí quando o terapeuta faz isso, a criança põe a mão, tem um reforço. Quando o terapeuta faz outra coisa, não fala nada, a criança põe a mão, não tem nada. Então o que está acontecendo? A gente está tentando estabelecer a cara do terapeuta, a voz do terapeuta, o sorriso do terapeuta como estímulo discriminativo e como reforçador, né? Então, por quê? Porque a criança tem que olhar para o terapeuta para saber o que fazer, né? E nesses estudos de referência social, o que eles fazem? Eles têm um procedimento parecido, na qual aparece um negócio surpresa na caixinha e a criança olha para o terapeuta e o terapeuta dá um sinal do tipo, ok, você pode pegar, ou não, você não pode pegar, né? Que é o que acontece. Quer dizer, crianças típicas aprendem em situações desse tipo. Então, a gente está tentando criar procedimentos, outras pessoas já criaram procedimentos, a gente está continuando a estudar esses procedimentos, de como estabelecer voz, face, como reforçador, referência social, atenção conjunta, porque, por alguma razão, as crianças com autismo não são sensíveis à voz e à face como reforçador, e elas perdem um monte de oportunidade, né, que vem com a interação típica com a mãe. Criança, por exemplo, quando tem atenção conjunta, aprende a se comportar convencionalmente na frente dos objetos. Ou seja, o pai vai lá, aponta para o brinquedo, para o carrinho, pega o carrinho, brinca com o carrinho, a criança brinca com o carrinho, aí tem a imitação motora, e aí os objetos passam a servir como estímulos discriminativos
que evocam comportamentos convencionais. Ou seja, a xícara, na presença da xícara, o que, que eu faço? Faço isso. Na presença do telefone, o que, que eu faço? Faço isso. Na presença do livro, eu abro o livro. Isso é importante porque quando a criança começa a aprender o nome desses objetos, ela consegue identificar os objetos, elas sabem a função dos objetos. Né? Então você começa a criar, Meca, classe funcional. Né? Uhum. O mundo começa a fazer sentido. E aí você tem comportamento do ouvinte, né? Que é onde está o livro, onde está a xícara, onde está isso, onde está aquilo, que a criança segue, que depende de discriminação simples, discriminação auditiva simples. Você sabe bem, você é cria da Gina Green, né? Então todos os pré-requisitos do comportamento de ouvinte, todo mundo esquece, ninguém fala, né? E aí, quando você tem o ouvinte e o ecoico, a gente sabe que desenvolve essa coisa que sempre foi controversa por muito tempo, mas hoje a gente já entende muito bem, que é essa nomeação bidirecional. Ou seja, né, quando a criança tem o olhar da mãe é reforçador, tem atenção conjunta, tem classe funcional, tem imitação motora, tem mando, tem comportamento de ouvinte, daí tem ecoico, o pai fala para a criança, olha, vai lá e pega a xícara. A criança vai pegar a xícara, porque ela já sabe o que é, sabe já usar a xícara, e começa a imitar o pai, falando xícara, xícara e xícara. Quando a criança traz a xícara para o pai e o pai olha para a criança, que é um reforço, o pai está reforçando não só trazer a xícara, mas repetir a palavra xícara quando a criança está olhando para a xícara. Ou seja, a criança aprendeu o tato sem você precisar ensinar. E isso explica por que crianças de 2 a 3 anos aprendem a falar, tem essa explosão da linguagem, né? As pessoas criticam os analistas do comportamento, falam, você não consegue explicar a explosão da linguagem, porque como? A gente não reforçou todas essas palavras no repertório da criança, ela sai falando. Ela sai falando porque todos esses repertórios mais simples se juntam para a criança consiga aprender incidentalmente. E além de tudo, quando a criança fala xícara, ela entende o que ela está falando, porque ela, né, a palavra xícara, o objeto, a função, são todos parte da mesma classe. Então, na verdade, o jeito de pensar as intervenções, as estratégias de ensino, elas têm que ser baseadas, eu acho, pelo menos em intervenção precoce, em simular essas contingências, que são contingências muito parecidas com as coisas que a gente aprendeu naturalmente, né? Você não precisou ter um procedimento com uma caixa para você colocar a mão e tal, mas porque você aprendeu essa relação voz da mãe, reforçador muito rápido, com pareamentos muito simples, né? Poucas tentativas. Então, as estratégias estão muito dentro dessa perspectiva mesmo cumulativa e hierárquica. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu falei um monte de coisa. Caio, né? você respondeu, você deu um show. Eu vou te falar, foi uma das explicações mais sensacionais de escutar em termos de uma visão comportamental da linguagem, sem precisar da estrutura linguística, sem precisar, entendeu? Assim, brilhante. Queria que, enfim, quero que muita gente ainda assista. Sensacional, muito bom. Eu acho que seria interessante, cara, agora só me passou isso pela cabeça, se você não tiver muita coisa para fazer, eu acho que valeria a pena pensar em algum tipo de ferramenta de rastreamento desse repertório aí, para preparar para o aprendizagem incidental. Eu acho até, Meca, eu recebi isso recentemente. O The Greer na Columbia, o pessoal da Cabas já vem pensando essas coisas até mais tempo do que eu. Eles têm lá a linguagem deles, o jeito de fazer as coisas deles, que eu acho que em alguns momentos você acaba um pouco confusa, né? Você tem que desembrulhar um pouco os procedimentos. Eles têm uma avaliação, eu recebi deles recentemente, que eu estou olhando com carinho e tal, mas uma coisa que é interessante é que quando eu visitei as escolas deles em Nova York,
as escolas do Cabas, o Doug Greer me disse, a gente tem essa sala de aula, e até estou vendo que tem, acho que a Sofia, que é aluna dele, que está estudando lá, tá aqui no live, eu sei que tem outras pessoas aqui, eles podem até me corrigir. Mas ele me falou assim, essa sala de aula é a sala de aula de pre-learning. Eu falei assim, mas como pre-learning? É a sala de aula de antes de ensinar, porque essas crianças não estão nem preparadas para aprender ainda. Né? Elas precisam desses repertórios mais simples, elas precisam ser sensíveis a reforçador condicionado, elas precisam ir, né? Para a gente daí poder ter um programa mais estruturado, um PEI com maiores objetivos. Né? Então não adianta jogar um PEI agora todo complicado, que você vai perder muito tempo. Né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a ideia mesmo é a gente pensar em avaliações que rastreiem essas fases do desenvolvimento, levando até ao desenvolvimento dessa nomeação bidirecional e essa aprendizagem incidental, né? Que eu acho que é o que é importante. Eu acho que tem um grupo grande, Meca, de pessoas pensando nisso, né? Eu acho que eu não estou sozinho nessa jornada. Eu acho que o Doug Greer é uma pessoa que já vem pensando nisso há algum tempo. Eu estou tendo várias conversas com a Sarah Frampton, que foi minha aluna e agora é professora em Omaha, no Nebraska, trabalhou muito com a Alice Schillingsburg, e a gente elas até tinham um nome, elas estavam chamando isso de aba contextual, mas aí tem a coisa do Contextual Behavior Science, aí elas jogaram fora esse termo e tal, mas acho que tá todo mundo tendo essa preocupação mesmo de pensar nesses repertórios cumulativos de desenvolvimento. Eu acho que é um movimento novo na aba. Oi. O Caio, essa discussão me levou para uma outra questão que eu não tinha planejado. Eu queria saber se tudo bem eu desviar um pouco. Eu acho que é uma questão importante aí. Isso que você falou do Greer, da sala do pre-learning, eu fiquei me perguntando o seguinte: a gente hoje ainda e a gente vê, e eu acho que é comum essa prática, de pegar a criança e já ir direto para o ensino, né? Só que como a criança ainda não tem esses repertórios, de cara você entra com reforçadores arbitrários, né? E só. Né? Então, a coisinha sensorial, ou em alguns casos até comestíveis e tal. Me parece que quer dizer, talvez essa seja poderia substituir o uso desses arbitrários todos até. Tá certo? Exato, porque eles são reforçadores condicionais, mas mais naturais, né? Porque a gente fica sob controle. Quer dizer, 90... Você pode usar os arbitrários nesse momento para ensinar isso, para condicionar os condicionados. Exato. Mas não para ensinar outras habilidades. Exato. Tá muito legal. É isso aí. Porque isso é uma coisa que me incomoda, tá? No grupo método, em lugares que eu vou dar consultoria, é o uso de... Assim, tem alguns lugares, tem algumas pessoas que ainda que usam até eletrônicos, que é um negócio que a gente não gosta mesmo, mas usar reforçadores arbitrários, principalmente para crianças menores. Mas reforçadores arbitrários é uma coisa que me incomoda um pouco, bastante, na verdade. Eu sempre quis pensar num jeito menos autoritário do que o meu, que é falar, a gente não usa mais, sabe? Assim, então eu queria... porque não adianta você... Eu concordo com isso, porque você tem... Eu acho que é o debate... Bom, crianças típicas não aprendem com esse reforçador, né? Mas aí o argumento mas as crianças com autismo não aprendem com os reforçadores naturais. Então, a solução é essa. Então, vamos fazer com que a criança fique sensível aos reforçadores naturais. Então, o seu objetivo é criar reforçadores, né? Ao invés de falar, não, vamos usar o Tito, ou a bolachinha, e ensinar repertórios complexos. Não, peraí. Quer dizer, se você está ensinando dinheiro usando a bolachinha como reforçador, você tem um problema, entendeu? Você tem que voltar o ensino para ensinar sensibilidade e reforçador antes de ensinar repertório complexo. Porque sem essa sensibilidade a reforçador, o cara não aprende no ambiente natural, né? Quer dizer, se eu emitir um comportamento
Se eu fizer um negócio na padaria e o padeiro olhar para mim de um jeito do tipo, você não pode fazer isso, eu tenho que parar, né? Então, essa sensibilidade a reforço e até punidor condicionado, né? Porque a gente tem a gente não gosta de falar muito em punição, em controle aversivo, e as pessoas falam assim, eu não uso controle aversivo. Aí eu falo para eles o seguinte, falei, a pior coisa é você não estar ciente dos componentes aversivos do seu procedimento. Porque, por exemplo, quando você fala para criança, aí eu vou entrar na coisa da operação motivacional, obviamente. Quando você fala para a criança qualquer tentativa discreta, né? Você fala assim, pega a xícara. E a criança pega a xícara, você fala muito bem e dá para a criança lá a bolachinha. A gente acha que assim, o pega a xícara foi o estímulo discriminativo, o pegar a xícara é a resposta e a bolachinha é o reforçador. A ideia é essa, né? Aí eu falo assim, mas será que realmente a sua instrução funcionou como estímulo discriminativo? Será que a sua instrução ela está correlacionada diferencialmente com a disponibilidade do reforço? Ou será que existe a possibilidade de que quando você fala me dê a xícara, a não resposta ou a resposta incorreta, ela sempre é seguida de correção, né? Ou ela é seguida de correção do tipo, não, essa é a xícara, ou faz a tentativa de novo, ou dicas que você dá para a criança mais intrusivas. E a gente sabe hoje, né, Meca, que dicas e correções têm um componente aversivo. Então, se a criança comete muito erro, né, se eu estou dando muita dica e estou dando muita correção, a minha pergunta, ela passa a estar correlacionada com isso. Então, quando eu falo pega a xícara, essa instrução, ela passa a ser um estímulo aversivo. E aí a criança, ela se comporta corretamente para escapar à instrução e para evitar a correção. Então, a criança está se comportando para terminar aquela situação de tentativa. Então, a sua tentativa, você acha que você está reforçando positivamente, mas a criança está se comportando por um reforço negativo. A sua instrução é aversiva, eu respondo, eu elimino a instrução e eu elimino a tentativa. E quanto mais corretamente eu respondo, mais rápido a sessão vai. Então eu falo para as pessoas, se o grande reforço do seu cliente é ir embora, é terminar a lição, é terminar a tentativa, você está fazendo alguma coisa errada. Porque se a sua instrução é um SD, a instrução é uma coisa que eu quero ouvir, porque ela está correlacionada com o reforço. Reforçador, é. Claro, então você vai falar o negócio, eu vou querer fazer, porque, a Meca pediu para fazer o negócio, eu vou fazer o negócio porque eu quero o feedback da Meca, entendeu? Se eu estou fazendo porque eu estou com medo da Meca, porque eu não quero que a Meca brigue comigo, aí é o comportamento controlado por estímulo aversivo, que a grande discussão, tem um dos artigos mais interessantes, eu até posso passar para você, você pode colocar a referência, um dos artigos mais interessantes nos últimos anos, do Vince Carbone, que fala exatamente isso, que há muitas das instruções em tentativa discreta são provavelmente não estímulos discriminativos, mas estímulos aversivos ou operações motivacionais reflexivas. E aí ele discute nesse artigo estratégias para que você torne as tentativas positivas, né? Que você evite... E é legal, porque é um menu de estratégias mesmo que você possa usar. É bem legal esse artigo. Não, é engraçado, né? Você vê com uma criança que você está engajando, né? Que às vezes você faz aquela cara de que vai dar uma instrução e a criança faz aquela cara de que quer ouvir a instrução. Aí você sabe que tá tudo certo. Né? Exatamente. E você fala assim, então a próxima, hein? Aí, putz, né? Mas é legal, porque o fato da gente saber isso, né, Meca? Você entra na sala de aula, você já saca na hora. Fala assim, gente, vamos ter que trabalhar
o reforço positivo nessa situação. A criança tem que gostar, a criança tem que gostar de estar É. aqui, né? Isso é o lugar mais legal. A criança tem que ver o terapeuta e abraçar o terapeuta. Então, a Dani mesmo sempre fala isso. A minha esposa, ela fala, eu quero entrar na casa da criança, a criança tem que sair, vir correndo e me dar um abraço. Essa é uma medida importante de se sua terapia realmente é reforçadora, né? E é legal isso que você está falando, porque você está colocando isso não como uma coisa, né? O vínculo em si é importante, né? É estabelecer você e o que você faz como reforçador para que isso possa servir como reforçador de novos repertórios, né? Então Exato. tem uma utilidade, não é uma questão de ego, né? Vamos dizer É, assim, de mas é o que você acabou de fazer, Meca, é uma aba integrativa. Você comportamentalizou a questão do vínculo, né? O que é o Uhum. vínculo? Precisa ter o rapport, precisa ter o vínculo com a criança. Não, você precisa se tornar um estímulo reforçador. Isso. A gente lá no Grupo Método, né, a entrada da criança nova, eu falo assim, olha, a primeira semana é vínculo, É, tá? Mas eu acho que eu quero operacionalizar melhor agora esse vínculo, é, entendeu? No sentido de, ó, o vínculo tem várias camadas, entendeu? Vamos trabalhar nessas camadas. exatamente. Muito legal. Nossa, cara, eu poderia ficar muito tempo aqui, mas eu vou tentar passar mais algumas perguntas. Quais são? A gente está muito acostumado, e eu acho que todo mundo que está nos assistindo, tem bastante gente, aliás, a gente está muito familiarizado com habilidades de linguagem relativamente simples, né? Vamos dizer, todas as categorias aí funcionais do comportamento verbal mais básicas, né? Então a gente fala em mando, em tato, alguns intraverbais mais simples. Não vejo tanto de autocrítico, mas é, o que você pensa? Quais são as habilidades verbais complexas, vamos dizer? Você falou em analogias, né? E é obviamente uma área que a gente, principalmente com uma parte da população, as analogias, as inferências, quais são essas habilidades verbais mais complexas, principalmente para criança pequena? Então, eu acho que começa mesmo. Eu acho que essa sua pergunta é boa porque eu tenho quatro possibilidades de resposta. Então, eu estou escolhendo uma agora. Encobertamente, eu estou escolhendo uma possibilidade. Um dos problemas que eu vejo muito, Meca, é que as pessoas têm. Eu gosto de. Eu brinco que é a metodologia da salada. A metodologia da salada que as pessoas usam quando elas estão ensinando comportamento verbal é que você ensina os comportamentos verbais como os ingredientes da salada. Então, o mando é o tomate, o intraverbal é a alface, entendeu? A cebola, não sei o que lá. E aí você põe tudo no negócio da salada, e aí você dá uma mexida e a salada tá pronta. Então, essa ideia. Eu vou ensinar o mando, o tato, o intraverbal conjunto, múltiplo, controle múltiplo, vou ensinar isso, vou ensinar aquilo, e aí magicamente a criança vai aprender a falar. Não vai. Entendeu? Comportamento verbal não é uma salada. Não adianta você jogar os ingredientes e achar que a criança vai sair falando, entendeu? Então a primeira coisa é entender como esses operantes verbais evoluem. Então, como eu disse inicialmente, a gente tem uma sequência de aprendizagem dos operantes verbais e tem algumas interações. Então, o comportamento de ouvinte mais o comportamento de egóico em algumas situações levam à emergência do tato, e essa prática, né, leva a uma aprendizagem mais generalizada, porque daí eu consigo, quando eu estou na escola e o professor fala assim: olha, esse é o mapa de Minas Gerais e esse é o mapa de São Paulo. A criança vai conseguir olhar para onde o professor está apontando, vai conseguir falar São Paulo, ou vai conseguir falar Minas Gerais quando está olhando para aquele mapa,
e vai olhar para a cara do professor, e isso é uma contingência. Quer dizer, a criança olhou, falou na presença do estímulo, e no futuro, quando ela vê o mapa de novo, ela consegue dizer o nome do mapa. Então, ela aprendeu de uma forma muito incidental. Então, essa é a gênesis do comportamento complexo. O que a gente sabe hoje é que essa habilidade incidental bidirecional, que a gente chama, que é essa combinação de ouvinte-falante, ela é a gênesis de todos os comportamentos mais complexos, que ou eles acabam, que também não emergem, tipo, não é uma coisa que vem do além. Então, por exemplo, essa coisa da analogia. A gente fez um estudo agora com crianças típicas, que a gente mostrava duas figuras que eram diferentes, mas faziam partes da mesma classe. Então, sei lá, uma camisa e uma cueca. E aí tinha lá um trem e um avião. Então, uma camisa e uma cueca são análogos ao trem e ao avião, porque essas duas coisas estão na mesma classe e essas duas outras coisas estão na mesma classe. Então, como é que a criança aprende a fazer essa analogia, né? Ela precisa entender que esses dois estímulos aqui são partes da mesma classe, esses dois estímulos aqui também são partes da mesma classe. Então, como é que você faz isso? A criança tem que saber é, camisa, cueca, roupa, mesma. Aí eu tenho carro, avião, veículos, mesmo. Mesmo vai com o mesmo. As duas coisas que são iguais, vai com as duas coisas que são iguais. Então a criança precisa saber o tato o nome do objeto, o tato da categoria e precisa tatear a relação entre os objetos. Então a criança precisa ter três repertórios de tato e quando a criança tem esses três repertórios, ela consegue resolver esse problema. E aí, como é que a gente chega nesses procedimentos? De novo, de você pensar como é que eu resolvo um problema de analogia. Então, o que eu venho sempre pensando, e que eu falo para os terapeutas e para os BCBs é o seguinte: quando você vai ensinar alguma coisa para criança, você tem que pensar não só como crianças típicas aprendem isso, mas se é um comportamento complexo, como é que eu resolvo esse problema? Você tem que fazer uma análise de tarefas do comportamento complexo para poder ensinar esses componentes, entendeu? Então a gente, por exemplo, vem ensinando componentes para que as crianças aprendam a fazer analogia. A gente vem ensinando componentes para que a criança consiga ter essa referência social. Então a gente precisa entender esses comportamentos complexos como qualquer comportamento complexo, né, Meca? Se você vai ensinar a criança a colocar uma calça, você vai ter que quebrar essa tarefa em pequenos componentes. Colocar a perna direita, colocar a perna esquerda, puxar a calça, colocar o botão, puxar o zíper. Se eu vou ensinar a criança a resolver um problema de analogia ou entender uma metáfora, eu preciso do mesmo jeito, eu preciso fazer uma análise de tarefas. Como é que eu entendo uma piada? Né? Como que eu entendo e o Skinner fala sobre isso, né? Quer dizer, eu e a Marta Rubiner até escrevemos um artigo com o Jack Mike sobre isso, que é como é que você entende um trocadilho, né? Quer dizer, você tem componentes do trocadilho, você tem a palavra principal que tem dois sentidos, você precisa, em certo sentido, tatear esses dois sentidos, né? Então, essa análise de tarefas de comportamento complexo é uma coisa que eu acho que vem acontecendo agora, é um movimento novo na análise de Uhum. comportamento. E você tem áreas distintas, né? Então você tem o pessoal da RFT, você tem isso, tem aquilo, mas acho que eventualmente a gente vai chegar numa coisa mais unificada, né? Eu acho que muito do que o pessoal da RFT vem contribuindo pode ser interpretado como quadros autoclíticos. Né? Então você tem que autoclíticos são abstrações, né? Se aprende que A é maior que B, maior que é um autoclítico invariável. Então isso é uma coisa, é um tato abstrato. E tem um artigo, vai ter uma edição especial do Perspectives of Behavior Science sobre linguagem
e me convidaram para escrever um artigo, eu não tive tempo de fazer isso, mas eu ajudei, eu revisei um artigo que vai sair agora do Joe Lang, que estudou com o Douglas Diamond, sobre autocríticos, tatos abstratos e autocríticos abstratos. Eu acho que esse artigo vai ser fundamental em entender um pouco de uma forma mais skinneriana esses quadros relacionais aí que todo mundo vem falando, né? E eu acho, para terminar, Meca, a dificuldade que eu vejo hoje é o desentendimento de como fazer essa análise de tarefa de comportamentos complexos de uma forma skinneriana leva as pessoas a se interessarem por explicações talvez desnecessárias, entendeu? Então, tudo que aparece que é novo, que é diferente, as pessoas falam assim, olha, essa é a resposta para os problemas que eu estava procurando, porque eu acho que existe mesmo um desconhecimento sobre a interpretação mais comportamental, skinneriana de comportamentos complexos. Mas ela existe, eu acho que ela está começando a aparecer um pouco na literatura e tal. Mas esse é um debate mais teórico, conceitual para uma outra conversa. Tá bom, Caio. Eu poderia ficar mais fazendo pergunta até amanhã, tá? Mas eu acho que a gente já bateu nosso tempo aqui, de qualquer jeito. Queria te agradecer muito, viu? Vou continuar meu trabalho de recrutamento de você de volta ao Brasil, tá? Pode. Assim, seria sensacional, mas foi sensacional, Caio. Muito obrigada Obrigado, Meca. pela aula. Muito gostoso te ouvir. Obrigado, Meca. E a sua análise, o seu entendimento, assim. Eu tenho mais algumas perguntas que eu vou fazer depois para você, porque a gente não pode se prolongar muito aqui, mas eu fiquei com algumas questões que depois a gente conversa aí. A gente faz uns outros eventos, faz umas conversinhas curtas durante a semana. Aparece de surpresa, quando a gente fez o teste ontem, as pessoas começaram Exato, né? O pessoal começou a aparecer. Da próxima vez a gente pode discutir um ou dois assuntos, né? Falar exatamente. Assim, tá todo mundo aqui. Exatamente. Maravilha. E se alguém tiver alguma pergunta, ou quiser contactar, essa conta do Instagram é minha conta profissional do meu laboratório. Se alguém tiver interesse, eu faço algumas consultorias, não muitas, porque eu sou uma pessoa que está muito envolvida na área acadêmica, mas se alguém tiver interesse, pode me contactar por aqui. E eu espero encontrar as pessoas que estão aqui nas minhas viagens ao Brasil, que eu gostaria que aumentassem, né, Mac? Agora eu tô querendo ir mais para o Brasil e tal. Se depender da gente, agora trazendo a Polé, eu sei que eu vou ter mais força no time. Tá certo. Meca, um beijo para você, abraço para todo mundo de ter comparecido. Eu sei que é tarde aí para vocês. Bom descanso aí. Obrigada, Caio. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. A live vai ficar gravada, então eu acho que até eu vou assistir de novo, tá? Então eu acho que vai ser legal. Depois a gente disponibiliza no canal do YouTube. Tá bom. Tchau, gente. Tá bom? Tchau, tchau.